Aristóteles defende que a felicidade é o maior desejo dos homens e é o fim das ações humanas. O que você pensa? Mara de Felipe por aqui, trazendo o assunto ansiedade e hoje falando de felicidade, né? De como essas coisas se relacionam, parece que se contradizem, né? Como que a gente lida com isso? Mexendo nessa gavetinha hoje. Bom, aproveite e se inscreve aí no canal, beleza? Muito bem. É muito complexo falar de felicidade, eu acredito que é complexo, porque ela depende muito da cultura, da forma como a pessoa viveu. Às vezes, para um, felicidade é uma coisa pequenininha, né? Aquela bala que o avô traz sempre no final do dia, né? Ou uma coisa muito grande, eu tenho que ter sucesso, tenho que ser reconhecido internacionalmente ou qualquer coisa do tipo, né? Então, para cada pessoa, o conceito de felicidade varia. E em cada cultura também, então é muito complexo. Mas o que eu observo na nossa cultura é que as pessoas têm se enganado um pouco com esse conceito, né? O que é felicidade? Então tem 3 questões aqui. Questão 1. A gente projeta que a felicidade está do lado de fora. Questão 2. A gente interpreta felicidade como euforia. Questão 3. Vinculamos felicidade ao prazer dos 5 sentidos. Pois é, então avaliando essas questões, né? A grande ilusão que o ser humano tem trazido é que a felicidade está do lado de fora e que ela vai chegar, né? E que a gente não tem poder sobre isso. A gente está colocando num lugar inatingível. Não é? A questão dos sentidos e da euforia é que tudo isso tem prazo de validade. Então eu tenho me senti feliz, ganhei 200 milhões na Mega Sena. Tem aquele pico da euforia e depois a gente volta para a vida da gente, né? Eu posso até viver a minha depressão em Paris, sei lá, mas ainda é a minha vida porque eu estou no meu corpo lá. Eu ainda sou quem eu sou. Né? E o prazer dos 5 sentidos é a mesma coisa, sabe? Eu tenho aquele prazer, tô feliz naquele momento, e aí? E quando acaba aquele prazer específico, eu não sou mais feliz? Algumas pessoas dizem que não existe felicidade, que são só momentos felizes, e quando elas falam isso é justamente no que elas estão pensando, né? Nos picos de euforia, no prazer dos 5 sentidos, e aí vem a questão de a gente estar colocando a felicidade num lugar inatingível. Eu já vou dar as 6 dicas, mas antes de ir em frente, já clica aqui e acessa a playlist, tá? Da ansiedade para você ver depois. Tem bastante assunto ali. Muito bem. Falando daquelas questões, a gente tem que entender que felicidade não é euforia, felicidade é paz. Tá? Um detalhe. Vai pensando nisso aí, talvez você concorde ou não comigo, mas é isso. A felicidade não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. E quando a gente coloca do lado de fora, a gente não alcança, mas quando ela está do lado de dentro, a gente se apropria dela. E a felicidade não está nos 5 sentidos, ela está lá dentro da gente, não no que a gente faz, não no que a gente, nos sentidos humanos, né? Mas lá na nossa essência. Então aí vem as 6 dicas. Primeira dica, perdoe-se. Nossa cultura da culpa, né? É complicado porque a gente tem uma tendência a buscar um culpado e a gente traz muitas vezes a culpa pra gente, né? Se culpando pelas coisas que já aconteceram e que a gente não tem como mudar e se culpando pelas coisas que estão acontecendo no presente também. Segunda dica, perdoe os outros. Tantas coisas acontecem na nossa vida e como a gente tem relação com muitas pessoas, é muito fácil colocar a culpa em alguém, né? Como eu disse no passo anterior, né? Na dica anterior, a gente está sempre procurando um culpado, mas para a gente seguir adiante, a gente precisa se perdoar, como no passo anterior, e perdoar as pessoas à nossa volta. O Shakespeare, essa frase vocês já escutaram, talvez não soubessem que era dele. O Shakespeare dizia que a raiva é um veneno que bebemos querendo que os outros morram, né? E aí é muito complicado porque é a gente que está se envenenando. Então, se eu não perdoo o outro, eu mantenho a raiva que eu tenho dele, né? E aí as coisas ficam bem mais complexas. Dica 3. Aceite-se. Você é um ser pleno de potencialidades. Não é? Em programação neurolinguística, a gente diz que a gente tem todos os recursos que a gente precisa
para conquistar qualquer coisa que a gente queira, não é? Então, você precisa se aceitar, perceber as suas potencialidades, validar essas potencialidades, e aí não tem pra ninguém. Dica 4. Trate-se com amor. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Pensou aí? A resposta tinha que ter sido você. Quem é a pessoa mais importante da minha vida? Eu. Não é? Às vezes a gente prioriza os pais, os filhos, o cônjuge, né? E isso complica muito, porque como que a gente vai ter toda a disposição, né, para lidar com tudo isso se a gente não se priorizar? Tem até uma metáfora interessante que talvez você também já tenha ouvido, que aí você está no avião com o seu filho e o avião tá dando um problema e caem as máscaras de oxigênio e você tem que pôr a sua primeiro, antes de pôr a máscara do seu filho, porque você não pode correr o risco de desmaiar ou ter algum problema antes de atender o filho. Então primeiro você se atende, entendeu isso? Depois você atende ele e aí tudo vai estar sob controle. Dica 5. Afaste-se de pessoas tóxicas. Essa tá na moda, né? Como a gente tem ouvido isso falar sobre isso aí nas redes sociais, de como as pessoas estão tendo muito mais consciência de que a gente não precisa suportar, né? E essa é a palavra, suportar pessoas que nos fazem mal. Às vezes até a pessoa não tem a consciência de que faz mal, mas ela vai precisar ter. Ela precisa entrar em contato com ela e entender por que as pessoas estão se afastando de mim. Né? Esse é um processo, né? Um princípio terapêutico. No momento em que você permite que uma pessoa nociva se mantenha na sua vida, de novo você não está se priorizando. E o que acontece em uma pessoa tóxica é que você se intoxica, né? Você entende isso, né? Então você entra em contato com uma toxina, você se intoxica e a sua vida fica ruim. Essa é a real, né? Como que eu lido com tudo isso? Ah, mas é a minha irmã, não é? Ok, você não vai deixar de amar sua irmã, mas você não precisa ter tanto contato com ela se ela tem essa toxicidade. Dica 6. Torne seus espaços atraentes. Você já percebeu o quanto é gostoso chegar em casa quando a casa está limpinha? Né, quando tá arrumada, é tão gostoso chegar em casa e se sentir confortável, acolhido, né, acolhido na própria casa. Algumas pessoas falam que é o lar, e o lar só acontece quando está assim, entende? Então, você precisa deixar o seu espaço mais aconchegante possível. Isso vai essa ideia mesmo de acolhimento, né? Quando você chega em casa, você tem essa sensação. Isso não tem preço. Ok? Antes de ir embora, já dê um curtir aí no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.